Em princípio, eu me desculpo, porque eu não vou falar nem de pé e nem espontaneamente. Eu vou falar sentado e vou ler. Então, mas a partir do momento que a gente já teve o artista aqui, ele dando o seu depoimento, também me reservo assim, esse direito de tentar fazer o meu percurso a partir da leitura que eu fiz da obra dele, a partir de publicações especialmente, né? Foi o material ao qual eu tive acesso, e a partir daí que eu fiz essa leitura. Eu acho isso uma coisa importante, porque a gente sabe da escassez das obras reais nas instituições, nos museus. Então, isso é um dado importante para a recepção da obra. Então, toda a fala que eu vou fazer aqui sobre essas obras da década de 60 e 70 do Tosi, ela se baseia numa recepção, quer dizer, a fotografia não só como o suporte da própria obra, mas como uma fotografia do suporte da reprodução da obra, a partir do qual eu tive acesso a ela. Então, outra coisa que a gente vai perceber é que vai haver uma repetição de imagens, o que é um fator decisivo também, eu acho que no processo da relação de um pintor, como o próprio Tosi se coloca, com a imagem técnica. Muito obrigado. Uma reportagem recente na Folha de São Paulo estabelece uma comparação sumária entre a pop nos Estados Unidos e no Brasil, a partir da polarização entre uma perspectiva crítica da primeira e mais amena e condescendente da segunda. É raro não se citar Cláudio Tosi nessas sinopses e contextos, e procurar ao menos uma característica que o distingua, por exemplo, do artista que a crítica em geral acabou por lhe considerar mais próximo, a saber, Roy Lichtenstein. Pois, diferentemente do que ocorre no modernismo brasileiro, no caso de nossos artistas plásticos envolvidos com o repertório da pop art, não se encontrou um conceito como o da congenialidade para conseguir resumir toda uma produção a partir de uma mesma base comum. E mesmo a ideia de bárbaro tecnizado, se aplicada ao contexto do trabalho de Tosi, nos anos 60, a partir de uma aproximação neo-antropofágica, não faz sentido no âmbito do uso que o artista faz da fotografia ou da imagem técnica. O propósito central desse comentário sobre parte de sua produção nos anos 70. Pode ir, por favor. O traço distintivo da pop de Tosi, a pop aqui eu pus entre aspas, tá, por favor, costuma ser relacionado à sua paleta de cor. Seus trabalhos da época seriam cromaticamente mais festivos ou afirmativos do que os de Lichtenstein ou Warhol. Mas, ainda que algumas obras apostem de fato em cores primárias e possivelmente menos desajustadas em relação ao que preenchem, não se trata, ao que parece, nem de um cromatismo ingênuo, nem de um cromatismo crítico. A cor acaba por se mostrar simplesmente arbitrária, a ponto de acusar que há alguma objetividade dada no uso da imagem técnica e dos signos gerados no âmbito da mídia de massa, no âmbito das artes plásticas, e que restam poucos elementos para serem subvertidos. O depoimento singelo do artista na reportagem citada, essa reportagem foi publicada há 3 meses na capa da Ilustrada, não dá muita margem para a dúvida. Eu cito o Tosi: eu trabalhava na época com fatos do dia a dia. Eram imagens do Brasil, homenagens também. Fecha a citação. Nesse ponto... Opa, a imagem está indo mais rápido. Só voltar um pouquinho. Mais um pouquinho, por favor. Aí, tá ótimo. Obrigado. Nesse ponto, a ambiguidade do título de uma obra como Desta vez eu consigo fugir, parece, nesse contexto, mais eficaz do que o amarelamento. Aí pode passar para a próxima imagem, por favor. O amarelamento no quadrante estelado da bandeira norte-americana, que parece ao fundo da série do Bandido da Luz Vermelha. Não é certamente a figura feminina, aí eu vou voltar ao quadro anterior. Não é certamente a figura feminina que está fugindo do criminoso, que, em um outro quadro, ela teria conseguido abater com uma frigideira. Quer dizer, como fugir e do que fugir na realidade planar instituída e problematizada pela cultura dominante? Que aspecto da técnica seria, nesse caso, de fato, veículo para a subversão? Enfim, presumindo que não seja a cor,
Eu estou aqui na década de 60, tá? Não nos desdobramentos do trabalho dele na década de 80, por exemplo. Comenta-se uma cena do filme de Rogério Luiz Ganzella, que logo depois da série de Tosi, porque foi concomitante, mas o filme foi lançado em 68 e essa série é de 67. Traz o mote desse mito urbano inspirado em uma figura real para a esfera da arte feita no Brasil. O trecho que se destaca permite pensar literalmente por meio da imagem técnica. Aí a gente já pode ver as duas imagens do filme, porque eu não vou passar o trecho, eu vou só citar. O filme foi relançado, está remasterizado, até muito bem remasterizado, com som bem feito, e ele pode ser encontrado facilmente. O trecho que se destaca permite pensar literalmente por meio da imagem técnica. Aí eu cito Oswald de Andrade, a transformação permanente do tabu em totem, citada por Oswald de Andrade, captando a inversão a partir de uma alternância mágica no contexto urbano da cidade de São Paulo. A sequência é exemplar. A Igreja da Consolação, uma das principais na região central da cidade, é filmada num traveling vertical, de modo que vai diminuindo e desaparecendo em meio aos estacionamentos que a rodeiam. Ali, nesse lugar onde os emblemas e monumentos estão dissolvidos, a narração midiática sensacionalista, pontuada por juízos moralizantes e anacrônicos, pode ser interrompida a qualquer momento por cenas que mostram mulheres a caminho do trabalho levando malas que se abrem acidentalmente e deixam escapar cobras no meio da rua, ou pela voz catastrofista de anões que profetizam em praças públicas antes de serem recolhidos por autoridades. O terceiro mundo vai explodir, quem tem sapato não sobra. Surge uma menção, uma estética de empilhamento que subverte a sintagmática dada pelos centros hegemônicos. Aí eu vou citar o Ismael Xavier, professor aqui, né? Casa, sobre o Bandido da Luz Vermelha. É um universo social que tem no lixo o seu emblema, tal como as operações construtivas no filme da justaposição de resíduos, da incorporação antropofágica de referências conflitantes a compor um quadro da experiência no terceiro mundo, como empilhamento de sucata. O Bandido descentra tudo, ostenta-se como filme periférico que focaliza uma personagem periférica num mundo periférico. Mas a imagética de Tosi não parece provir, nesse contexto, do lixo. Se considerarmos só uma obra como Astronauta, encontramos no ponto mais alto e equivalente ao traveling vertical um ser anódino, sem qualquer heroísmo ou humor, em primeiro plano. Há o destaque de um ícone tecnológico, um foguete, e nessa obra a paisagem e a zona urbana já formam estratos pouco diferenciados que serão revistos pelo artista na década de 70. Essas apreciações iniciais são feitas para dizer que entre a série do Bandido, de Tosi, e os trabalhos posteriores em que o artista se desloca de forma mais contundente em relação à estética pop, ocorre como que uma certa esterilização da figura, não com intuitos formais exatamente, mas numa demonstração de uma quase indiferença em relação ao inventário iconográfico, em prol da afirmação da dinâmica do meio técnico que ele traz à tona. De outra forma, no trabalho de Tosi das décadas de 60 e 70, parece importar menos o elemento enquadrado, a imagem apropriada, do que o ângulo de aproximação que o quadro mimetiza em relação à objetiva fotográfica ou à câmera do cinema. A ambiguidade do quadro revolta. Isso aí eu não sei porque apareceu, está fora de ordem. É um slide fora de sequência. Pode passar. Pode passar. E agora? Vamos tentar chegar à revolta. Não, está mais para frente. Mais para frente. Aí. Obrigado. A ambiguidade do quadro revolta, porque a imagem remete, de certo modo, também a uma euforia de uma figura feminina diante de um popstar, por exemplo, transforma-se em um zoom anatômico, próxima imagem, em que mal se discerne o que é antropomórfico e o objeto industrial, em Homem ao Telefone.
Num outro limite extraterrestre, entre aspas, o zoom ainda mais clínico da mão do astronauta acaba por aproximar um conteúdo lhe aproximar de um conteúdo historicamente oposto, primitivo ou animal. Aqui eu achei engraçado que eu escaneei essa imagem de um livro e eu não conseguia saber se ela estava no foco, porque tão próximo que eu não conseguia eu mesmo manter a distância para saber se a imagem estava focada. Eu escaneei 3 vezes para descobrir simplesmente que ela está no foco. Né? Parece, pelo menos. Ainda assim, não parece ser um esforço compositivo, mas uma demonstração das possibilidades da pintura dialogar com a técnica em um plano discursivo que não escapa à contradição. Assim, se a fuga, entre aspas, operada por Sganzella poderia ser emblematizada pelo vetor longitudinal, com amplas implicações no caso do cinema, seria possível arriscar a dizer que a fuga de Tosi ocorre num vetor transversal, muito próprio ao cinema e com implicações significativas para a pintura. A passagem de Walter Benjamin é bastante conhecida. Vou ler. A passagem. O pintor observa em seu trabalho uma distância natural entre a realidade dada e ele próprio, ao passo que o cinegrafista penetra profundamente as vísceras dessa realidade. As imagens que cada um produz são, por isso, essencialmente diferentes. A imagem do pintor é total. A do operador é composta de inúmeros fragmentos que se opõem segundo novas leis. Agora eram as imagens do filme Blow Up que estão lá atrás na sequência. As duas em preto e branco. Essas. Obrigado. Como nas famosas... Esse é um close do close. Como nas famosas cenas em que o personagem do filme de Michelangelo Antonioni tenta, em vão, transpor o abismo, e foi uma palavra que você usou aqui, né? Um abismo de sentido através da ampliação, que é, em inglês, blow up, é ampliação e explosão, né? Uma palavra polissêmica, né? Tosi também consagra em suas telas esse momento fatídico. Por outro lado, trabalha também com o expediente textual e renomeia aquilo para que se possa decifrar, algo confirmado até pelo anedotário aparentemente contraditório, envolvendo uma obra como Anywhere is My Land, de 68, de Antônio Dias. Acho que está na sequência aqui. Mais um pouquinho, mais um pouco. Próximo, essa obra. Antônio Dias, artista próximo às questões da obra de Tosi. No depoimento a Paulo Sérgio Duarte, Dias fala de uma figuração endêmica que se dá na interpretação do espectador, frustrando a síntese improvável, por exemplo, entre Pollock e Lichtenstein. O Pollock estava ali pintando nas fotos do Namuth, né, as famosas fotos do Namuth, e o Lichtenstein no brushstroke, a pincelada. Um pouquinho mais para trás. Isso. Seria então essa síntese improvável entre uma coisa e outra. Nesse quadro do Antônio Dias. Esse. Eu vou citar então o texto do Paulo Sérgio Duarte. Antônio Dias pintava as telas de preto e depois salpicava de branco numa experiência de, através da pintura, procurar a crítica pela, entre aspas, representação da não representação. Depois mostrava as telas a diversas pessoas e não adiantava. Elas viam estrelinhas. Agora a gente pode seguir para aqueles quadros. Um pouquinho adiante. Aí, tá bom, obrigado. As obras das séries Multidões, aqui eu tomei a liberdade de botar no plural, porque é uma série, são todas construídas a partir desse limite de reconhecimento. Embora em uma escala mais urbana do que a de Dias. A escala que o próprio Tosi colocou aqui, que é a escala 1:1, né? Afinal, né? Mostram um processo em que há uma possibilidade de síntese, impossibilidade de síntese. Parte-se de um enquadramento que tem alguma centralidade, por exemplo, nesse quadro aqui, nesse tríptico, que distribui os elementos de modo hierárquico, narrativo, porque as pessoas estão olhando, de fato, para alguma coisa, né? Essa é a centralidade. O conjunto dissolve essa centralidade, aproxima-se ou mesmo distancia-se desses componentes figurativos, trazendo o que se chama no cinema de extracampo para o enquadramento da tela ou painel. Nos próximos a gente pode ver isso.
seria o extracampo, né, um elemento que não está centralizado na imagem como elemento narrativo, agora passa a ser exatamente o componente central da imagem. Não preciso notar que todos esses quadros são emoldurados por uma moldura pintada, efetivamente. O extracampo, como núcleo da obra, como preenchimento, mostra que de uma determinada distância contextual não é possível mais ler o signo. Cria-se um tipo de aglutinação que parece demonstrar que a essência iconográfica da foto, no lugar da hipótese indicial, subsiste ao mesmo tempo que mobiliza tudo na incongruência entre significante e significado. Por outro lado, mesmo em 1968, quem arriscaria dizer com segurança o que uma multidão simboliza? Obrigado. A relação entre duas obras com uma sintaxe semelhante pode ser ilustrativa. Em Terceiro Mundo, e eu tomei a liberdade de traduzir, o conteúdo social seria mais evidente. Mas os pedaços de roupas e outros elementos da moldura não operam uma lógica metonímica da parte pelo todo. A moldura não fala sobre a multidão, mas sobre a dificuldade da leitura dos elementos quando eles estão comprimidos, entrouxados. Já o núcleo em destaque, o amarelado e laranja que impregna as fotos, dando um aspecto mais dramático às figuras masculinas que estão, entre aspas, protestando algo, não é mais relativizante que a repetição e mudança de ângulos utilizadas na composição. Em Poluição, a reincidência do título em inglês, né, Third Word, e Pollution, faz pensar em falsos cognatos visuais. O que se está emoldurando é de difícil depreensão. A poluição tem uma matéria mais palpável na moldura. No núcleo, tem-se um insumo para uma aproximação com as tautologias e ambiguidades da arte conceitual. E retrato é justamente a entrada didática para esse campo. O embaralhamento programático, uma pré-entropia ilustrativa. Aqui se adianta uma releitura de aspectos menos específicos do conceitualismo em um diálogo com tópicos da land art de Robert Smithson, quase em clave paródica, mas não sem reiterar uma problemática local, brasileira. No caso de Robert Smithson, haveria o que ele mesmo irá chamar de demonstrações ingênuas. Eu vou ler aqui um trechinho do famoso texto publicado na Artforum em 67, que é um tour pelos monumentos de Passai, que foi traduzido pelo Aguinaldo Farias e publicado numa revista da FAO. É da FAO? É. Agora, eu gostaria de demonstrar... Acho que a gente podia passar para outra imagem. Pode. Essa daí. Agora eu gostaria de demonstrar a irreversibilidade da eternidade usando um experimento ingênuo para a verificação da entropia. Imagine-se a caixa de areia, que é um dos monumentos desse tour que ele faz. Imagine-se a caixa de areia dividida pela metade, com areia preta de um lado e areia branca do outro. Tomemos uma criança e façamos com que ela corra pela caixa 100 vezes no sentido horário, até que a areia se misture e comece a ficar cinza. Depois, faremos com que ela corra no sentido contrário ao dos ponteiros dos relógios, e o resultado não será a restauração da divisão original, mas um acinzentado ainda maior e um incremento da entropia. Você poderia voltar aquela imagem? Aqui nós estaríamos vendo a caixa de areia de cima numa pré-entropia, né? Um princípio de desorganização programática, de embaralhamento, né? Onde você já não mais se reconhece, onde não há uma relação mais objetiva entre a imagem que se espera ver nesse retrato e o que de fato você vê. A gente pode seguir, por favor. O investimento no expediente textual, no caso do Robert Smithson, é ostensivo. E trabalhos como o da série Interferência, de Tosi, transmitem bem menos eloquência, parecem silenciosamente congelados no tempo. Parecem ligados ao universo da tecnologia e das viagens interplanetárias, arroladas pelo artista como elemento exógeno em relação à cultura brasileira em suas obras da década de 60. Existe
como nos monumentos de Smithson, uma eleição de sites esquecidos, comuns como alvos para a combinação de foto e texto. No caso de Tosi, o texto se restringe aos títulos. Dessa maneira, ao dizer que o que vemos é o registro de uma interferência, o artista leva o espectador a ter que requalificar a sua interpretação da imagem. Algo que Howard Fox definiu como propostas capazes de gerar, eu cito ele, uma obra que se revele na mente do observador alguma coisa diferente daquilo que deve ser empiricamente. O mais importante para efeito dessa análise é observar que nas interferências de Tosi, essa teatralidade, essa é uma definição de teatralidade dada pelo Howard Fox num livro publicado pela EDUSP chamado Momento Futurista, da Marjorie Perloff. Se dá por uma minimização do componente formal. Uma protuberância no terreno, que é o cupim, né? Agora a gente sabe. Mas parece o Globetrotter do Sildo. Se dá por uma protuberância no terreno, uma fissura no solo, o tratamento cromático que investe, gerando uma mini-ficcionalização das imagens a partir, mais uma vez, da ambiguidade da distância que o olhar mantém em relação aos objetos e coisas. Deixa eu seguir. Em relação à manutenção de elementos da cultura local, ou da observação de elementos da cultura local, menciona-se em relação a Tosi a relação da obra de Tosi com a de Elia de Sica. Nesse caso, seria importante tentar verificar de forma mais detida, numa outra oportunidade, de que modo ele assimilou, de uma maneira praticamente literal, as proposições de Oiticica sobre a natureza da imagem, entre aspas, eu estou citando, obviamente brasileira. Particularmente o uso da imagem em Tropicália, instalação que tem um reflexo evidente na sala de Tosi apresentada na Bienal de Veneza em 1976. Eu vou citar o texto porque do Elia de Sica, que é sempre esclarecedor, né? Em Tropicália, criei uma espécie de cena tropical com plantas, araras, areia, pedras, seixos e brita. O problema da imagem é posto aqui objetivamente, mas desde que o mesmo é universal, proponho também este problema num contexto que é tipicamente nacional, tropical e brasileiro. Mas as imagens em Tropicália não podem ser consumidas, não podem ser apropriadas, diluídas ou usadas para intenções comerciais ou chauvinistas, pois que o elemento da experiência direta vai além do problema da imagem. Agora eu vou citar o depoimento do Tosi em relação a esses trabalhos que eu vou mostrar em sequência. Isso é uma outra imagem do Penetrável. Mais um. Obrigado. Já viram a sala. Cito agora o Tosi. Realizei também, a partir de 1973, trabalhos sem uma referência específica à imagem, mas que continuam, através de um conceito da utilização de materiais diversos, a proposta de comunicar de uma forma subjetiva uma certa intenção que traduzisse a unidade do quadro. São trabalhos estruturados a partir do acoplamento de materiais em uma caixa de acrílico. A gente pode seguir. Esse eu acho que é um exemplo paradigmático, literalmente, desse tipo de trabalho. Obrigado. A relação simbólica se dava pela matéria utilizada e não pela imagem. Utilizei fibra de algodão com pigmento, areia, terra natural com resina, grama seca em estufa e a cada material era associado um determinado significado, criando uma poética visual, quase um poema-objeto. Bom, aí eu não preciso nem dizer que a dificuldade de quem está vendo uma imagem, uma reprodução desses trabalhos num livro eu posso ser traído o tempo inteiro por elas, porque eu não tenho, com o meu olho não tem como verificar, muito menos com uma lupa, aí vai ser pior ainda, porque eu vou ver as retículas. O que é terra de fato, o que é grama, e o trabalho multiplica a ambiguidade dele nesses casos, né? Mas enfim, eu estou pegando o depoimento do artista e estou me afiançando nesse depoimento, né? O trabalho grama, terra, céu é uma superposição de quadrados. Eu acho que eu vou abordar, ele vai estar aí arrolado mais para frente. Vai estar mais para o fim, então vamos guardar um pouquinho a imagem.
Voltar aquela, por favor. O trabalho grama, terra, céu é uma superposição de quadrados a partir do ponto central, onde o encontro das diferentes matérias determina o seu contorno. E a cada matéria associa-se um significado. Estes trabalhos participam da representação brasileira da Bienal de Veneza de 1976 e foram montados de modo a formar um ambiente, hoje instalação. O piso era composto por seixos de pedras que escondiam uma camada líquida de essência de eucalipto. Ao entrar no espaço, o espectador sentia a textura do piso, o cheiro da essência, o visual dos quadros objetos e construía a sua síntese da percepção ambiental. Aqui termina a citação do Tosi. E agora eu vou continuar. Chama-se atenção para a importância do sentido olfativo na injunção inusitada entre o natural e o artificial, paisagístico urbano, bem como para o jogo entre o falso e o verdadeiro, que parece resistir de algum modo em todos os trabalhos feitos a partir de 1973. Bom, eu não preciso me referir aqui. O cheiro da essência de eucalipto é altamente impregnante. Tanto é que as pessoas que fazem sauna, você detecta ela rapidamente a uma determinada distância, porque ela fica exalando aquilo. Aquilo fica... Portanto, é um elemento que não é um elemento natural, é uma essência, altamente concentrado, né? A essência de eucalipto pode ser qualificada como um símbolo, ou ao menos um signo em que há motivação entre significante e significado. Quer dizer, a materialidade desse signo olfativo, ela remete à natureza. É um código... até a sensação de limpeza artificial que é gerada por esses produtos, que tem essência de eucalipto, remete a um elemento natural, certo? Ela ataca os sentidos de forma mais instantânea do que a imagem, como não poderia deixar de ser. E pode significar algo como, entre aspas, cheiro de natureza, alta concentração de verde, superando em muito outros cheiros mais ou menos como o da terra ou da grama. Terra molhada, cheiro de terra é um cheiro bem mais sutil, ou de grama. Essa essência na instalação de Tosi é o que dá o contexto. Aqui arrisca-se dizer que estamos próximo do universo dos textos de John Cage, em que a ideia de que o significado é o uso, é uma frase famosa do filósofo Wittgenstein, transcende qualquer separação entre real e ficcional. Eu vou citar uma pequena passagem de um livro chamado De Segunda a um Ano, publicado pela Russi... Não, é uma editora extinta, mas foi traduzido pelo Décio Pinhatari, um livro e pelo Duprat, um livro do John Cage. Depois de mais ou menos 1 hora nos bosques procurando cogumelos, papai disse: bem, sempre a gente pode ir comprar alguns verdadeiros no supermercado. Estamos distantes de um contraste que existe entre a cidade de Nova York, Manhattan, e Passaic, por exemplo. Algo que permite uma ficcionalização de uma viagem de 50 minutos de ônibus, como se fosse uma viagem para outro planeta, no caso dos monumentos de Passaic de Robert Smithson. Mas os trabalhos em conjunto contemplam as relações com a imagem pronta, o sentido óbvio do reconhecimento e o sentido do óbvio e o reconhecimento integral proposto por Oiticica. Do ponto de vista mais específico desses quadros dos anos 70, acredita-se que estabelecem um discurso bastante amplo, permitindo associações tanto com uma obra antológica como, a gente podia seguir, Livro de Carne, de Arthur Barrio, como com a série Construtivismo Rural, de Nelson Lerner. Pode ir mais para frente. Aí. Obrigado. Aí eu pediria que você voltasse um slide. Vaca, por exemplo, é um cruzamento oportuno para um comentário. No caso de Barrio, o artista mesmo chama atenção para a questão do contexto determinando o significado. Eu cito Barrio. Onde os movimentos do corte do açougueiro esculpem a carne,
esculpem na carne o saber que nos alimenta. Onde os movimentos de corte do açougueiro esculpem na carne o saber que nos alimenta. Em vaca, esse saber que nos alimenta está aquém da experiência. É, como disse o artista, Tosi, parte de um processo simbólico. Porque não é uma vaca, nem um pedaço de carne. Não há matéria ali para ser experimentada por nenhum sentido que não visual. Trata-se de gado, algo genérico, mas particularizado pela imagem fotográfica, obrigando o espectador a entrar e sair do campo discursivo do quadro, por conta de outros estratos. Esses outros estratos que ele consegue, tanto com a imagem fotográfica, a imagem técnica, quanto com a utilização do próprio elemento natural, a terra. Nesse mesmo quadro, curiosamente pela disposição formal, no quadro Vaca, surge uma possibilidade de diálogo com Lerner. Porque ainda que não se possa confirmar uma intenção construtiva no aproveitamento de superfícies e materiais dados na composição do plano, comenta-se uma certa impossibilidade de que esse construtivismo possa ser considerado positivo. Em Vaca, como em terra, grama, céu ou terra, vegetação e céu, é o outro empilhamento concêntrico. Não é empilhamento, mais para frente. Mais para frente. Por favor. Mais, aí, pronto. Terra, vegetação, céu. O empilhamento ou disposição formal de camadas cria uma sintagmática regular, como se retomasse mecanicamente estruturas reificadas a tal ponto que perderam qualquer efeito crítico. São um ponto médio entre o que é distante e o próximo, entre a identificação e estranhamento. Enfim, a fruição pela forma ou pelo conceito se equivalem. No lugar de ironia, que é o caso do Lerner, parece vir um sentido de falência, uma espécie de desenvolvimento de uma tolerância ao formal, um remédio que já não tem efeito. Aqui retoma-se a persistência do vetor transversal na trajetória de Tosi e sua tentativa de neutralizar as distâncias em relação à imagem técnica. E agora, com a apropriação do real. São 3 obras de mesmo nome que se pensa a seguir, todas de 1973, 2 bidimensionais e um filme. Bom, essa é uma primeira obra. Eu ia mencionar o trabalho daquela imagem do Elliot Sica, anterior a essa. Isso, obrigado. Na primeira, Grama, que é o título do trabalho, persiste a questão da nomeação, do enquadramento e molduramento do comentário ao plano virtual da fotografia. Tanto é que o título está incorporado ao plano do trabalho. Na segunda, retoma-se uma última vez a aproximação entre Tosi e Elliot Sica. Vou citar o comentário do Elliot Sica, esse trabalho aqui. O objeto que não existia passa a existir. E o que já existia revela-se de outro modo pela visão dada pelo novo objeto que passou a existir. Está reservada ao artista a tarefa e o poder de transformar a visão e os conceitos na sua estrutura mais ínfima e fundamental. É esta a maneira mais eficaz para o homem de hoje dominar o mundo ambiental. Dominar o mundo ambiental. Isto é, para recriá-lo a seu modo e segundo sua suprema vontade. Agora a gente pode seguir adiante. Mais um pouco. Aí. Obrigado. O trecho está relacionado à obra Contrabólide, Devolver a Terra, de 1979. No trabalho de Tosi em questão, há também uma ambivalência em relação à proposição e ao objeto que passa a existir no lugar em que encontraríamos o quadro, a pintura. Constituído pela relação objetiva que temos com algo que não representa mais nada. Simplesmente é o chão, o gramado, a grama. Esse é um zoom. É claro que essa relação está colocada, diferentemente do que no caso de Contrabólide, a partir de uma aproximação frontal com o plano, elemento canônico na nossa recepção de pinturas. Mas é importante insistir no fato de que o artista estava propondo múltiplas aproximações, sinestéticas inclusive,
a ideia de um ambiente no contexto da proposição dessas obras. Assim, agora chegamos a esse... Acho que a gente podia partir para esse abismo mesmo da... obrigado. Assim, chega-se ao filme Grama. E tem uma particularidade aqui, é que também na recepção desse filme eu fui traído pelos meus sentidos, porque o Tosi falou que tem um áudio bem sugestivo, e até no resumo do Itaú Cultural também está mencionado que tem um áudio muito sugestivo, mas eu não tive acesso ao áudio. Lembrei do filme O Homem-Urso, né, do Werner Herzog, um filme recente, que é um documentário onde a cena crucial do filme, que é uma cena que ele não filmou, não tem o registro da imagem, só tem um registro do áudio de um casal de namorados sendo devorados por um urso, e ele diz que ele mostra só a recepção, uma pessoa ouvindo esse áudio e falando nunca, ele, cineasta, ouvindo esse áudio, falando nunca escute isso, que vai ser um elefante branco na sua sala pro resto da sua vida. Eu tenho certeza que o conteúdo do áudio do Tosi não é tão violento, é um grilo. Mas de qualquer jeito, eu queria mostrar o filme, acho que é uma oportunidade bem legal de ver o filme, e queria fazer só um comentário sobre mais um outro filme e pontualmente sobre o filme Grama. Assim chega-se ao filme Grama. Se no âmbito dos quadros a obsessão do artista pela técnica do zoom leva a um limite fundamental, que é a apropriação, que viria a transformar o sentido do que se desloca para o mundo da arte, e se há nesses trabalhos um comentário franco sobre certa ineficácia de superar o plano ou substituí-lo no campo da experiência das artes plásticas, paralelamente a um dilema em relação à domesticação da natureza, no campo do cinema, Tosi encontra uma possibilidade de superação desse impasse, atravessando de fato o limite do plano e penetrando o outro lado da objetiva. É que a gente está entrando numa paisagem aqui por causa do Windows. Mas na verdade a gente vai entrar na grama, né? É que tem a grama virtual do Windows aí. Em um filme em um outro filme, que eu achei que era anterior, aí você pode me dizer se Fotograma é anterior a Grama. Ou é tudo junto? Tudo junto. Então, em um outro filme de 73, Fotograma, há uma impossibilidade de revelação do conteúdo pela explicitação da matéria no contexto do meio. É algo metalinguístico. O Tosi diz que é um filme chato. As mãos do artista não conseguem promover a revelação de uma bobina. Parte-se para o martelo. Quando o invólucro é finalmente destruído, aparece um volume incontinente dissociado da natureza da mídia técnica. Bom, vale a pena ver esse filme. Eu não trouxe esse filme aqui porque eu achei que a fala tinha que ser mais comprimida, assim. Mas esses filmes eu não sei se estão disponíveis para serem vistos no Itaú Cultural. No filme Grama, cuja abertura é feita a partir da filmagem de um dos quadros de 73, está claro que a montagem minimalista sustenta a passagem do olhar para um outro tipo de percepção. Num percurso que parece semelhante ao famoso Waveland de Michael Snow, um filme de 1967. Vocês podem ver esse filme facilmente num site chamado ubuweb.com. É um acervo inacreditável que contém todos os experimentos de vanguarda de 1910 até a atualidade. Ou antes, tem filmes ainda mais antigos. www.ubuweb.com é um site mantido por um poeta chamado Kenneth Goldsmith. Um poeta importante. UBU é a peça do Jarry, né? O Bourgeois. Então, no famoso Waveland de Michael Snow, em que a aproximação se dá por cortes abruptos e explícitos, mas que também transportam o olhar do espectador do contexto urbano para a paisagem marinha e virtual, do real da câmera de circuito interno, câmera de vigilância, para a virtualidade da imagem de um tema clássico na história da arte. Aí o Windows não está me traindo tanto, porque é uma imagem muito semelhante a essa que nós estamos vendo aqui, né?
ele vai promovendo esses cortes, são cortes bem rústicos mesmo, são cortes aquele corte que parece um soluço nas câmeras de segurança, mas ele vai se aproximando. E cada vez mais o olhar do espectador está se aproximando dessa paisagem que é uma paisagem marinha. É o mar, né? Uma foto do mar. Uma paisagem marinha virtual, do real da câmera de circuito interno para a virtualidade da imagem com tema clássico na história da arte. A montagem no filme Grama, de Tosi, funciona como um processo cumulativo, uma somatória de perspectivas partilhadas entre o sujeito e o objeto, entre o homem e a natureza. Algo próximo à metáfora utilizada por Deleuze, diz que não pode citar Deleuze aqui, mas eu vou citar Deleuze, porque eu acho oportuno. Para o expediente em Vertov. O que faz essa montagem é levar a percepção às coisas. Às coisas. A percepção para as coisas. Colocar a percepção na matéria. De modo tal que qualquer ponto do espaço perceba ele próprio todos os pontos sobre os quais ele age. Ou que agem sobre ele, por mais longe que se estendam essas ações e reações. Isso está no livro A Imagem Tempo, publicado pela Brasiliense. Eu acredito que é no tomo 1, que já é esgotado. O tomo 2, ele é reeditado. O primeiro volume, não. Imagem Tempo e Imagem Movimento. São os 2 volumes. Agora, para terminar, ainda assim, nada consegue abolir completamente o processo de identificação ao fim do filme do Tosi, em que o espectador assiste à grama nessa reciprocidade surrealista, rasteira e monumental, como se ela fosse uma plateia que acena se despedindo. Então agora eu queria mostrar o filme. O filme é curto, não são 45 minutos como o Waveland, ele tem 4 minutos, se é que não foi mais cortado e editado.
Bom, aberto então para perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, você falou bastante a respeito das técnicas do seu trabalho, mas eu gostaria que você fizesse algum tipo de comentário a respeito do momento que você estava vivendo quando você estava fazendo esse tipo de trabalho. Bom, esses trabalhos eram específicos da década de 60. Então, a gente tinha a Rua Maria Antônia, toda uma ação política que tinha entre os estudantes. Eu estudava na FAO, que era na Rua Maranhão, e todos os amigos também que participavam de todo o movimento. Então, era praticamente uma ação ligada à vida do dia a dia mesmo, específica daquele momento, né? Tive. Eu vou fazer a pergunta se ele teve alguma dificuldade com relação ao regime militar. Tive bastante. Você pode... Operação Bandeirantes, essas coisas, de Uban. As suas obras foram em algum momento... Teve um momento que no Salão de Brasília, em 67, né? O trabalho do Marcelo, do Nelson, do Gershman, do Aguilar foram retirados, sumiram e apareceram depois de 3, 4 anos. Obrigada. E na Bienal da Bahia, com vários artistas também. Esses trabalhos de 67 estão aonde? Esses que reapareceram? Bom, foi esse quadro do painel do Guevara, foi totalmente destruído. Está no Malba, né, em Buenos Aires. Acho que é para os dois, para todo mundo. Eu fiquei pensando, por causa da relação com a nova objetividade, com todo o contexto em torno, que, embora tenha assim, uma certa desistência do tema política, né, narrativamente falando, é interessante que alguns trabalhos parece que eles persistem meio didáticos, assim, no sentido de que grama é grama, terra é terra, algodão é algodão, imagem fotográfica é imagem fotográfica, imagem real é imagem real. Então, a despeito das relações com o Smithson e com o minimalismo, eu queria saber se é pertinente, se cabe uma relação com o texto do Oiticica mesmo, sobre a nova objetividade, que ele fala de um outro sentido de construtivo que já não é mais aquele da abstração, mas que ainda continua operando, em alguma medida, tentando construir os sentidos das coisas, né? No caso da imagem visual. E aí, aproveitando o gancho também, especialmente naquela obra da Mão do Astronauta, e talvez porque você falou várias vezes de figura e fundo, eu fiquei pensando no Geraldo de Barros também, na produção dele que vem depois do período da Rex, que tem uma coisa bem parecida, assim, de criar imagens que são vinculadas na mídia, mas de modo que elas fiquem confusas, embaraçadas, assim, para a vista. E aí, mais uma coisa da relação com Wesley, eu queria que você falasse um pouco. Você falou no começo que ele te deu um toque de um trabalho daquele da peneira, né, de como passar, porque ele é uma figura problemática, assim, nesse contexto, né? Pelo menos como se entende olhando de fora, assim. Daí eu queria que você falasse um pouco. É um grande amigo, grande artista, talvez um dos mais importantes dessa década toda. Né? E teve uma atitude até semelhante à do Hélio Oiticica em relação ao mercado, né? Ele teve um certo afastamento, uma produção em outros circuitos também. Eu acho essa pergunta super oportuna, assim. Eu acho que é uma questão difícil de se compreender,
A gente teve a oportunidade de fazer uma curadoria agora na Maria Antônia sobre a relação do Wesley com o seu círculo de alunos mais imediatos. O Wesley é um artista de uma complexidade assim que não dá para a gente legendar, né? E eu acho só uma questão que eu acho que não é a despeito da ligação com o minimalismo conceitualismo. Eu acho que a operação da Oiticica é uma operação de combinação desses elementos. E eu acho que o Wesley promoveu a seu tempo. O Hélio Oiticica fala, no esquema geral da nova objetividade, que o Wesley é um pioneiro da arte ambiental no Brasil. Quer dizer, então esses elementos, nesse momento, pelo menos na década de 70, eu imagino que eles estejam muito relacionados, né? E de modo que é muito difícil sistematizar. Eu acho que a gente não criou o recuo ainda e não tem um acesso a essas obras. A maior parte das obras que a gente viu nessa exposição do Fajardo, do Rezende, do Baravelli e do Frederico Nasser, que é inclusive alguém que saiu do âmbito da produção artística, eram obras que estavam em residências particulares, obras que nunca tinham sido mostradas. Então é uma pergunta muito... Por isso eu fiz questão de frisar isso, que eu acho que essa ligação, por exemplo, do próprio Tosi com a Hélio Oiticica é uma questão ainda que merece ainda uma segunda investida, uma terceira, ou muitas ainda, porque às vezes eu acho um pouco descuidado demais a forma como é colocada, por exemplo, numa reportagem dessa. Eu acho que não é uma coisa que está agregando conhecimento, está realmente estereotipando todo um monte de relações. Essa matéria da Ilustrada eu acho muito infeliz. Eu acho muito infeliz mesmo. Faço questão de dizer assim. Agora eu não sei, dá trabalho, né? Você sabe como é que é. Mais alguma pergunta? Bom, então eu acho que a gente pode encerrar por hoje, porque também já passou bastante do nosso tempo. E amanhã estamos aqui às 2 horas de volta. Tá bom? Obrigada.